devastador pra gente, pra família. O medo da morte, porque a falciforme torna tudo mais intenso, tudo pior. E me matava muito, me matava saber que ela podia estar em casa com outros que não têm nenhum problema de saúde. É muito, muito difícil. Você convive com a culpa, você convive com a revolta. A anemia falciforme não conhece fronteiras. Neste episódio, vamos ouvir relatos vindos do Brasil, da Bélgica e experiências de tratamento na Alemanha. De países diferentes, a mesma luta. Meu nome é Gabriela, eu tenho 30 anos, eu moro no Brasil, no interior de São Paulo. E esse é o Arthurzinho. Arthurzinho é portador da doença falciforme SS. E eu conheci o Fábio através do projeto Vozes da Falciforme, que me convidou para falar sobre a doença do meu pequeno Arthur. Arthur nasceu dia 3 de janeiro de 2025 e desde então a nossa luta é constante. Luta para ser ouvido, luta para ser atendido, luta para ser compreendido, luta para ser respeitado. E isso não é só aqui no Brasil. Isso são com todos os falciformes. Nós somos calados, desrespeitados, não somos ouvidos. Oi, meu nome é Camila, eu falo do Brasil, do estado de São Paulo, mais especificamente da cidade de Bauru, e eu sou uma co-sobrevivente da anemia falciforme. Eu nasci com traço falciforme, herdados da minha mãe, e me casei aos 20 anos com meu esposo, que trouxe na sua genética o traço talassêmico. Da nossa união nasceu Marco Poiel Tersariol, um menino lindo, forte, que chegou ao mundo já tendo que ser um guerreiro, porque ele nasceu com doença falciforme. O meu filho toma uma Bezentacil a cada 21 dias desde que nasceu. E mesmo assim tive que ouvir da beterraba, da suco, Não é assim. Quem me dera que fosse assim. A cura, o transplante de medula, simplesmente só é feito em último caso. E as pessoas que postam que fizeram pelo convênio, não foi pelo SUS. Nem todas as pessoas têm essa condição de estar fazendo pelo convênio. Nem todas as pessoas têm a condição de pagar para ter um direito ao transplante de medula. Eu mesmo, no momento, não consigo. Meu filho ele tinha uma das variantes da doença falciforme, que é a S-beta-talassemia. E por conta dessa doença, ele partiu cedo, aos 18 anos e 25 de maio de 2024, deixando um vazio imenso na nossa família, deixando um vazio imenso no meu coração. Ele foi um guerreiro, lutando contra uma doença muito pouco conhecida, tanto no meio médico, quanto pelas pessoas, pela população. O Arthurzinho precisa tomar hidroxiureia desde os 6 meses de vida, porque foram várias crises, desde os 4 meses de vida. Com 4 meses de vida, o Arthurzinho enfrentou uma UTI, porque contraiu bronquiolite. Eu sou a Edna Paulo, vivo na Bélgica, sou angolana e sou drepanocítica. Quanto à minha idade, depois dos 20 é segredo. Mas sou nova, sou novinha. Os meus pais descobriram que eu sou drepanocítica aos 8 meses de idade, se eu não estou em erro. Mas também se eu estiver em erro, mãe, não precisa comentar que estou em erro. Deixa só assim no banzelo. Mas eu acredito que foi com 8 meses ou 9. I don't know, mas é uma coisa assim. No Brasil, nós temos mais de 1000 nascimentos
de pessoas com doença falciforme no ano. Essa doença é uma doença que, quando você convive com ela, você convive com sofrimento. Ela traz muitas dores, ela traz muitas quebras de expectativas e ela rouba sonhos. Sonhos de pessoas que poderiam ter uma vida inteira para viver. Infelizmente, o Brasil ainda conta com poucas terapias para o tratamento da doença. Tudo é muito paliativo ainda. A gente encontra pouco suporte, tanto médico quanto psicológico, até para o próprio paciente, que muitas vezes não tem onde buscar informações, ou quando se juntam, são em pequenas associações para fazer o máximo que podem com o mínimo que têm. O mundo é grande, a dor é compartilhada. Foi devastador pra gente, pra família. O medo da morte, porque a falciforme torna tudo mais intenso, tudo pior. Depois que ele se recuperou, ele nunca mais foi o mesmo. Aí nós ficamos 15 dias em casa, 15 dias e vai pro hospital, 15 dias em casa, volta pro hospital, não dá nem um mês assim de distância de uma internação para outra. Diversas crises, febre, sem motivo aparente, vários quadros de problemas respiratórios, né? Tá sempre gripado, sempre. Mesmo a gente não saindo, nós não saímos à noite, nós deixamos ele bem agasalhado, nós não deixamos ele com o pé no chão, ele não gatinha porque eu tenho medo dele pegar friagem. No meio de 6 irmãos, eu sou a única abençoada que saiu com anemia falciforme. Tive 6 irmãos, perdemos 2 e hoje somos 4, mas nos 6 nenhum saiu assim. Eu não sei se um deles é portador, mas acredito que não, porque eles também nunca fizeram teste para saberem se são portadores, mas eu sou a única que sai com anemia falciforme. Eu sou abençoada, mas como Deus também é tão bom, tão bom, mas tão bom, me fez a mais bonita de todas. Fronteiras separam países, não histórias. A doença falciforme ela é cruel. Ela é cruel porque não sofre somente o paciente que lida com ela. Sofre também a família, sofre a mãe, sofre quem ama um paciente com doença falciforme. Porque, infelizmente, ver alguém que você ama sofrer de dores terríveis e você não poder fazer nada é muito, muito difícil. Você convive com a culpa, você convive com a revolta de não poder contar, de não saber o que dizer para esse paciente no futuro, como esse futuro pode ser. A gente encontra pelo caminho muitos obstáculos. São obstáculos diários. São pessoas que não podem se esforçar demais, não pode tomar frio porque dá crise de dor, não pode ter muito calor porque também dá crise. Fora as crises de dor que eles são terríveis. Meu filho ficou 7 dias chorando. Ele chorava por horas e horas e horas. Não existia nada que aliviasse a dor dele. Uma criança de 6 meses de vida. Eu lembro que a minha infância foi muito difícil, mas também muito boa, porque eu brinquei, eu tive muitos brinquedos, tive muitas bonecas. Eu acho que toda boneca que eu sonhava em ter eu tinha. Então, também foi boa. Ao mesmo tempo foi boa e ruim. Sim, porque o lado da doença sempre me limitou muito. Até hoje, né, tem me limitado, mas hoje já não vejo ele como um bicho de 7 cabeças. Antigamente eu via essa doença como um bicho de 7 cabeças. Eu me negava, me rejeitava e eu
escondia a 7 chaves que eu tenho anemia falciforme. Eu negava, eu mentia muito. Mãos, os pés inchados. E aí veio a hidroxiureia. A hidroxiureia veio como, pra mim, uma luz, porque eu ouvi que a hidroxiureia muda a vida dos falciformes, ajuda bastante, né? E tem melhorado. Ele não tem tido crises de dor, continua internando, né? No mês passado ele internou, no outro mês ele também internou, no outro também, porém esse mês ainda ele não, graças a Deus, ele ainda não teve uma internação. Porém o meu município não forneceu, mesmo com o pedido, mesmo com os exames, porque falam que só a partir dos 9 meses, mesmo a médica tendo solicitado com 6. Isso foi muito difícil, era muita coisa que a pessoa não podia fazer, era muita brincadeira que a pessoa não podia brincar, porque é doente, não pode fazer, porque é doente, não pode ir, porque é doente, não pode, era muitos não pode, mas às vezes eu também mandava ele lixar de mão, fazia e depois ficava doente, a consequência vinha. Mas até hoje é assim, a consequência já vai vir mesmo, mas também sabemos que até não fazer nada, a dor vem, por quê? Porque nós temos uma patologia, independentemente do que eu vou fazer ou deixar de fazer, isso vai me doer, porque é uma patologia que está em mim. Tarde ou cedo vai ter que se manifestar, e é isso. O que as pessoas não entendem às vezes é que nós também queremos viver só um pouco, queremos só também viver, né? Somos muitos, estamos espalhados, estamos juntos. A gente tem medo de uma mudança de tempo, onde o frio pode trazer dores. A gente tem com a mudança do calor, aonde pode trazer a desidratação, com uma infecção mínima que seja, que pode trazer uma crise dolorosa. Fora que essas crises repetidas deixam sequelas, não só físicas, mas emocionais. Por isso eu digo, quem convive com a doença falciforme na sua vida é um guerreiro, é um lutador, é alguém que quer muito viver. Porque por diversas vezes a gente fica perdido e não encontra um caminho para um tratamento que realmente faça diferença, para um acolhimento que realmente faça diferença. Gente, a falciforme é séria, a gente precisa ser ouvido, uma doença grave, mortal. A gente pode perder um irmão, um filho, um pai, assim ó. Hoje ele tá bem, amanhã ele tá internado, amanhã ele precisa de sangue, transfusões, morfina. A gente precisa ser ouvido, a gente quer ser respeitado, a gente quer ser ouvido, a gente quer os nossos direitos garantidos, a gente precisa da cura pra ontem. Falciforme, luta ou luto. As coisas que mais me doíam quando eu vivia em Angola, porque eu cresci em Angola, a coisa que mais me matava em ter essa patologia é o facto da minha mãe ter que sofrer. Minha mãe sofreu muito, mas ela também sempre foi muito forte, nunca mostrou assim desespero, nunca mostrou que não aguenta mais, não, ela sempre esteve aí para mim. E para vocês terem noção, todas as vezes que eu internava, eu lembro que uma vez internei, da última vez que eu fiquei internada em Angola, foi na clínica do Prenda. Eu fiquei lá quase uma semana, se não estou em erro. E todos os dias a minha mãe dormia na rua, no chão, naquele frio, naquele perigo, com fome, mas ela dormia aí no chão, porque aí ela sentia que estava perto de mim. E me matava muito, me matava saber que ela podia estar em casa com outros que não têm nenhum problema de saúde, mas tem que estar aí na rua, a dormir no chão, porque eu nasci assim.
esse projeto do Fábio que eu fui convidada é muito importante. Não parem de falar, não parem de lutar. Falciforme, luta ou luto. Então, eu tenho esperança de um dia a cura ser possível para todos. Infelizmente, no Brasil, a gente não tem uma contagem correta de quantas pessoas conseguiram o transplante de medula. Mas eu posso dizer que um dos centros principais do Brasil, em Ribeirão Preto, com um período de 20 anos, conseguiu apenas 53 transplantes. E o transplante, ele é algo que traz a cura, mas ele também não é algo simples. E você tem que cumprir vários requisitos até ter a oportunidade de chegar numa oportunidade de um transplante bem assistido. Da África à Europa, da América ao mundo. Então eu me sentia culpada. Me sentia culpada por ter nascido. Me sentia mal. E tudo que eu queria era morrer. Eu pedia muito a Deus para morrer. Vocês não têm noção. Foi uma época tão difícil que eu já tentei suicídio. Fracassei, né? Ai, Deus. Fracassei. Deus não queria levar essa beldade daqui da terra, né? Porque Ele ainda tem muita coisa para fazer na minha vida. O propósito ainda não terminou. E eu sei que o processo, por mais doloroso que ele seja, o propósito será melhor ainda, será bom. Eu creio nesse Deus. Antes de sairmos nesse capítulo da tua infância, pronto, tenho também o conhecimento de que na altura, não sei qual que idade, 2 ou 3 anos, chegaram a te levar no exterior do país. É mesmo com essa idade, 6. 6, né? Yeah. Foste para a Alemanha. É daí onde surge Yeah. a ideia de ir para o hospital militar. Por isso que eu disse, é daí onde tudo aconteceu. Ok. E tens memórias de coisas da tua estadia lá na Alemanha? Enquanto criança, passar por diversos procedimentos? As primeiras memórias foram péssimas. Aquilo é chorar ou quê? De querer voltar em Eu Angola? só quero... Esqueci a dor do braço. Yeah. Quero a minha mãe. Porque o primeiro grupo que foi, tiveram a oportunidade e o privilégio de ir com os pais. Já eu não. Foste com quem? Cuidado dos médicos. Só? Não tinha nenhum membro da tua família? Nem. Eu posso dizer que essa doença levou o que tinha de mais importante na minha vida, que foi meu único filho. E mesmo estando num país onde nós temos um sistema único de saúde, mesmo estando num país onde, graças a Deus, eu tive condições de dar para ele um plano de saúde, na hora que ele mais precisou, a doença venceu. Porque ela é traiçoeira. Ela é pouco estudada, pouco conhecida. Os médicos ainda não sabem como tratar direito. Eles não conhecem. Não existem pesquisas. Quando a gente vai buscar informações, parece que um dia ela foi descoberta e depois foi esquecida. Então, eu posso dizer que a falciforme, além de trazer essa dor da separação, da perda, ela ainda traz essa dor de você conviver na solidão, de você se sentir sozinho durante essa luta. Nós fomos, eu já comecei a chorar a partir do aeroporto daqui. Quero a minha mãe, aquilo é puxar a minha mãe. A minha mãe teve no momento para me despedir, né? Porque ela tinha que acompanhar esse momento, não é como eu estava no hospital, né? Ela ia ficar muito tempo sem me ver, então ela teve que ir lá para acompanhar de perto e me despedir. Mas foi muito triste, porque eu me senti que eu estou a ser arrancada da minha família. Ok. E tive uma companheira de cama de cá, da nossa província, mas adulta em relação a mim, que é que me cuidava. A minha mãe deu a responsabilidade a ela para me cuidar. Chegamos na Alemanha. Eu me lembro que tivemos uma primeira paragem, né? Ficamos todos, estamos num asilo, uma comunidade.
tivemos. Depois, os casos mais críticos tiveram que ir para uma clínica. E tem graças que a conterrânea na qual eu fui também calhou a este grupo. E mais 3 meninas na qual eu lidava, né? Do grupo fomos. Quando cheguei na Bélgica, eu comecei a ter mais intimidade com Deus, eu comecei a ser mais independente. Aqui a Bélgica me ensinou, a Bélgica me obrigou a crescer, porque em Angola minha mãe fazia tudo. A minha mãe ia nas consultas comigo, eu não sei o que é ir numa consulta em Angola sozinha, porque a minha mãe sempre foi comigo às consultas, todas as vezes que eu internava, a minha mãe estava ali do lado. Era sempre um apoio muito grande, que eu sinto saudade disso, mas ao mesmo tempo eu também me sinto aliviada que hoje ela já não tem que passar por aquilo, não tem que estar toda hora nos hospitais, não tem que estar a dormir na rua. Eu fiz tudo o que eu pude, o que estava ao meu alcance, para que meu filho tivesse uma vida digna, para que ele pudesse ter condições de viver com uma qualidade de vida. Graças a Deus, ele teve bons momentos. Eu digo graças a Deus porque foi a graça de Deus que deu a meu filho condição dele chegar aos quase 19 anos de vida, sem grandes sequelas. Mas eu posso dizer que foi uma luta muito dolorida, que eu não desejo para ninguém, para nenhuma mãe, para nenhuma pessoa conviver com essa doença. Então eu espero sim o dia que a doença falciforme deixe de ser invisível e passe a ser tratada, estudada, que alguém se interesse por essas pessoas que sofrem e partem todos os dias, ou tem que conviver com as sequelas dessa doença tão cruel. A falciforme não conhece fronteiras. Duas semanas foram suficientes. Começamos a esquecer os nossos pais. Estavam já acostumados, sei lá. Aquilo está acostumado. É assim. As pessoas têm uma outra visão sobre as adultas. Trataram-nos super bem e que nos sentimos em casa. Ok. Nos sentimos em casa porque fomos atribuídos cada uma babá. Ok. Então sentíssemos mãe. Aí é onde aconteceu o procedimento cirúrgico para mim ter o braço, mas não foi fácil também. Porque eu saí de Angola com um problema, supostamente o braço. Cheguei lá no bloco operatório, eram 6 cirurgias. Ué? 6? E fizeram mesmo todas essas 6 a ti? Fizeram. Não tinha outra alternativa. Pelo estrago que o pus fez no braço, ele roeu o osso. Ficou todo fininho. Partiu-se ao meio, né? Para dar o tratamento, eles não tiveram uma outra alternativa. Lá no bloco operatório, quando eles começaram a fazer o procedimento, uma coisa que também não sai da minha cabeça, atualmente só vejo nas novelas, eu fui apagada para a cirurgia, mas não adormeci. A anemia falciforme me afastou da pessoa que eu mais amo nesse mundo, que eu mais admiro, e que eu sinto uma saudade que vocês não têm noção. Mas também sei que foi melhor assim, Deus sabe o que é melhor para mim, e melhor para mim é estar aqui, a fazer os tratamentos. Eu sei que se eu estou bem, ela está bem, se ela está bem, eu estou bem, e vice-versa, né? Que ficou para mim foi o vazio e as lembranças de um rapaz forte, guerreiro e que lutou até o fim. Eu digo que aceitar Jesus foi a coisa mais difícil que eu fiz na minha vida, mas também a melhor de todas, porque quando eu descobri que Jesus me ama incondicionalmente, independentemente de que eu tenha uma patologia ou não, Jesus me ama e Ele morreu na cruz por mim. Então eu aprendi que se o homem me rejeitar, se o homem não me quiser, se não quiser ser meu amigo, minha amiga, se não quiser ter relacionamento comigo porque eu sou doente, se não querer nem aproximar, melhor para mim porque não tenho nada a perder. Deus me ama
E isso é o mais importante para mim. A falciforme é global. A resposta precisa ser também. Eu agradeço ao Vozes da Falciforme esse projeto tão necessário. Obrigada ao Fábio On pela oportunidade de fazer o meu manifesto e honrar a vida do meu filho. Obrigada. Eu sei que tem muita gente que tem anemia falciforme que ainda se nega. Eu sei, porque falo com algumas pessoas que até hoje não conseguem assumir esse facto de serem assim. Não se nega mais, aceita, porque quanto mais você negar isso que você não pode mudar, isso vai se tornar maior. E quando você aceitar, você vai conseguir lidar melhor. Hoje eu aceito o facto de eu ser drepanocita. E já não é um bicho de sete cabeças. Hoje eu falo para todo mundo, dou as caras, até já ligo uma câmera para vos falar que eu sou drepanocítica. Por quê? Porque eu entendi que é algo que eu não posso mudar, é um quadro que eu não posso mudar. Então, se eu não posso mudar, eu vou ter que lidar com isso, eu vou ter que viver com isso, conviver com o facto de que eu tenho uma patologia. Por isso é que ele já deixou de ser um bicho de sete cabeças, porque eu já não lhe nego, eu já não tenho que mentir, eu já não tenho que mentir, ser outra pessoa para me aceitarem. Não, hoje eu sou eu. Quem quiser vai ter que me querer assim, com anemia falciforme. Porque a pior imagem que eu tenho e que eu não tinha noção, já conversei isso com várias pessoas e pessoas que estudaram direito de medicina dizem, acontece. Para poder abranger a parte saudável do meu osso, eu via que a parte que eles tiraram, que estava danificada, rasparam condições até encontrar a parte do osso que está em condições. Eis a questão de fazerem outras cirurgias no meu corpo para poder tirar pedaços de osso, para poder unir com aquele. Isso me marcou muito. Aquilo raspavam, parecia ser no animal. No animal. Então, a minha experiência na Alemanha teve momentos tristes como estes da cirurgia. E muito difíceis também. Epa, baby não... Então, antigamente, eu lembro que a minha família tinha que me subir. A minha mãe tinha que dormir com uma perna em cima das minhas costas, ou a perna dela em cima da minha perna. O meu irmão tinha que me subir, tinha que dormir em cima, tinha que me amarrar. Ou me amarravam, ou um deles tinha que dormir em cima de mim. Porque o peso ajudava a contrair a dor. Primeiramente, devemos agradecer a Deus por estarmos todos aqui. Segundo, pela força de cada um de nós. Não é um desafio fácil para ninguém. Nós temos lutado. Aqui, por exemplo, eu não tinha conhecimento amplo sobre esta patologia. Hoje tenho conhecimento. E até nós estamos. Posso dizer categoricamente que Deus ajudou. As vozes que ouvimos hoje mostram que, mesmo em países diferentes, a luta é a mesma. E quando se unem, essas vozes ecoam mais forte de Angola para o mundo.